Gente, obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso Tech Talk de abril. Eu conversei com o Ed, ele se voluntariou para falar sobre o tema do WebRTC, que é esse protocolo aí de comunicação em tempo real. Eu não sei dizer, mas é bem provável que a gente esteja usando o WebRTC nesse exato momento para fazer essa reunião. O Ed acabou de confirmar, sim, estamos. Então, é uma coisa bem bacana que a gente acaba usando no dia a dia e a gente não sabe bem direito como isso funciona, é magia para a gente, né? Então, o Ed vai contar um pouco para a gente sobre esse protocolo. E é isso. Muito obrigado. Ed, está contigo. Boa, obrigado, Alessio. Sim, eu dei uma pesquisada antes, a gente usa o Google Meet usa o WebRTC por debaixo dos panos. Não é o jeito que eu vou mostrar hoje, o jeito que eu vou mostrar hoje é bem básico. Eles usam uma arquitetura diferente, porque quando você coloca várias pessoas numa conexão, aí o problema já muda, porém eles usam ainda assim o WebRTC. E como a Alessio falou muito bem aí, o RTC é protocolo, ou melhor, um conjunto de protocolos que servem para comunicação em tempo real entre dois navegadores, mas também funciona no nativo, em Android e iOS, e sem intermediários, ou seja, é uma comunicação peer-to-peer, ponto a ponto. Então você direto, você comunica com o seu colega aí, sem precisar passar por nenhum tipo de servidor para essa comunicação. Quais são os benefícios? O RTC é rápido, por padrão, por natureza, a gente vê o Google Meet aí raramente, né? Trava, faz alguma coisa. Teams, o Microsoft Teams, a mesma coisa. É open source, código aberto, tá? Então você pode conferir o código, pode fazer sua modificação, enfim. É seguro, ele é criptografado por padrão e, como eu disse, é P2P, né? Então, tem essas vantagens. E no que consiste o WebRTC? Eu dividi em 4 partes, em 4 componentes. São as Media APIs, sinalização, conexão e a comunicação. Cada parte, você pode dizer que cada componente é uma etapa. Então, você pode dizer que primeiro vem a Media API no processo de comunicação, depois vem a sinalização, feita a sinalização dando certo, vem a conexão e depois a comunicação, e um processo só ocorre depois que o outro der sucesso. Um não ocorre sem o outro. Então, a gente seguindo aqui, o que são as mídias APIs, né? São a API do navegador, as ferramentas, para você pedir acesso, a permissão do usuário para acesso aos dispositivos de vídeo e de gravação do seu usuário, do navegador. Então, o WebRTC, ele abrange esse protocolo aí, e ele tem ferramentas que facilitam esse código aí de pedir, facilita também você pegar a string que vem do computador, em forma de dados binários aí, do vídeo e do áudio, e colocar aí nos elementos HTML. Então, facilita essa integração aí. E na permissão, é quando você entra, por exemplo, pela primeira vez no Google Meet, você vê aquela abazinha de permissão usuário. Você deseja permitir que o Google Meet lhe grave, use sua câmera. Então, essa permissão aí do Media API. Feito isso, você dando certo a permissão, o usuário liberando, a gente vai para a segunda parte do WebRTC, que é a sinalização. E aí, a gente se depara com um primeiro problema aí de comunicação ponto a ponto. Se você quer se comunicar diretamente com outra pessoa, eu quero me comunicar com a Alessio. Com a Alessio eu sei, mas primeiro, o primeiro problema, onde está a Alessio? Cadê? Como é que você vai encontrar? Em termos de computação, qual é o IP público de Alessio? Como é que eu vou achar o dispositivo que eu quero me comunicar de Alessio? E segundo, como Alessio pode se comunicar comigo e como eu posso me comunicar com Alessio? Quais são os recursos que eu tenho para me comunicar com Alessio? Por exemplo, eu tenho um vídeo para me comunicar com Alessio. Qual o formato do meu vídeo que o meu PC aguenta? Qual o formato do Alessio?
E você tem que definir essas coisas antes de se comunicar. Porque é meio que um paradoxo. Como é que antes de você se conectar, como é que você vai se conectar antes de definir, antes de achar o alvo e antes de definir essas regras de vídeo, de áudio? Então não tem como fazer uma coisa depois da outra. Então, para isso, a gente precisa de um servidor. E aí parece que eu enganei vocês, falei que não precisa de servidor, mas não precisa de servidor na comunicação direta. O servidor, esse servidor que é chamado de servidor para sinalizar, Silent Server, ele vai servir para trocar metadados entre dois candidatos. Então, você, por exemplo, a gente entra no Google Meet numa sala específica e o Google Meet, através do servidor, ele vai trocar nossas informações através de um protocolo, é outro protocolo que a gente vai usar, e aí, depois de tá tudo certo, tá tudo combinado, ele deixa todo mundo se conectar. Então, como é que funciona isso aqui? O usuário, esse aqui, primeiro usuário aqui, entra na sala e ele fala assim, tô aqui. Quem quiser se conectar comigo, eu tenho essa oferta. Esse aqui é meu. Eu tenho um vídeo liberado, eu tenho um áudio liberado. Esse aqui são os codecs. Você vai definir a oferta. Você manda um objeto, que é chamado de oferta, que você fala: esse é meu vídeo, esse é meu áudio, meu computador. Eu posso fazer isso, isso e isso. Esses são os codecs do meu vídeo. O servidor recebe. Quando outra pessoa entra, você não conhece a pessoa. Você não tem como saber do seu computador quem é a pessoa, mas o servidor sabe. Então, porque ela tem que mandar uma requisição para o servidor, o Silent Server. Então, o servidor fazer essa comunicação de metadados, e aí os dois vão se combinar por meio do servidor de sinalização. A implementação desse servidor é algo que o WebRTC abrange? Não. Você está livre para fazer o que quiser. Você pode fazer com um servidor WebSocket, você pode fazer com um servidor HTTP normal, você só precisa trocar mensagens de um formato específico entre duas pessoas que estão querendo se conectar. Beleza. E como é essa mensagem? Qual o formato? SDP é o nome desse formato. É o Session Description Protocol. Outro protocolo. Então vocês percebem que a gente já usou dois aí. Então o WebRTC realmente é o uso de vários protocolos novos e antigos para a gente conseguir se comunicar. Então o que é que tem nesse objeto? Como eu disse, quais formatos, vídeo, áudio, codecs, e é um objeto chave valor normal. Eu tenho aqui, já começando aqui a demonstrar um pouquinho, eu salvei aqui uma demonstração de como... Você consegue ver ainda? Consegue, né? De como Sim. o SDP funciona. O SDP vem. Então, eu vou permitir aqui. Tô aqui. Oi. Então, eu permiti. Você viu que apareceu a permissão no navegador. A primeira parte foi feita. O Media API. Então, tá pegando os dados do navegador e tá botando aqui no elemento de vídeo. No HTML. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma oferta SDP desse usuário. Finge que ele foi para o servidor. Aqui, por exemplo, ele não tem um servidor, né? Porque aqui eu estou fazendo manual, mas se fosse numa aplicação, ia mandar automaticamente a oferta para o servidor. Eu vou entrar aqui, tá aqui tá aqui ainda a minha aba. Ok. O outro usuário já criou a oferta. Eu vou criar outra aqui. Ah, não. Tá, ok. Essa oferta aqui, que foi criada pelo primeiro usuário, confunde um pouco, né? Eu sou o usuário 1 e 2 aqui. Mas pelo primeiro usuário, eu vou colar aqui. Não, perdão, aqui. Eu vou gerar minha resposta, SDP, e aí a resposta eu vou colar aqui. E tcharam, dois usuários aí, teoricamente, em duas, eu tô claro, tá na mesma aba, mas são dois usuários diferentes que trocaram antes as ofertas SDP. E vê que é um negócio, um bagulho meio bizarro, né? Loucão aqui. Mas é um objeto chave-valor.
E aí você está vendo aqui um type, um offer, a versão da SDP e vários outros dados técnicos. Então aqui a gente precisa disso para fazer funcionar. Foi só uma demonstraçãozinha aí de como o SDP é. E aí voltando, pô, isso dando certo, vamos para a próxima. Já podemos conectar? Talvez. Talvez não, porque ainda temos problemas no mundo real. No mundo real, para a gente se conectar de ponta a ponta, a gente tem problemas como firewall. A Alessio pode estar no firewall aí com algumas regras de segurança. Tem aquele problema, eu não sei ainda o IP público do Alessio. Tem o problema de que network, né? Existe uma coisa chamada NAT, que é Network Address Translation. Podemos estar em redes diferentes, vamos estar na maioria do tempo atrás de VPNs. Como é que a gente resolve isso? Deixa eu só explicar um pouco o que é NAT. Quando a gente tem o nosso provedor de internet, e a gente tem o nosso roteador em casa. Bem basicamente assim. O nosso provedor de internet, ele dá um IP público pra gente, que é fixo, mas de tempos em tempos o provedor pode mudar seu IP público também, tá? E o roteador vai com esse protocolo NAT aí. Dentro da sua casa, você tem uma rede privada, porque você tem um notebook, você tem um celular. Então, cada acesso seu à internet tem um IP privado, da sua rede privada, que o roteador gera IP para os seus dispositivos. Só que quando uma coisa quer se conectar com você, ela manda para o seu roteador e seu roteador faz o mapeamento entre seu IP público e IP privado do seu dispositivo. Então, esse mapeamento chama de NAT. Qual o problema? Ele bloqueia algumas coisas, ele bloqueia algumas conexões, por padrão. Então, quem é que resolve todos esses problemas aí da vida real é uma coisa chamada ICE, outro protocolo. Então, a gente já falou de 3 protocolos aqui, o WebRTC. O que é que ele faz? Ele testa várias possibilidades de conexão e retorna os melhores candidatos. Então, vai ver firewall, vai ver esse problema de NAT, e ele pede ajuda a 2 servidores especiais. O Stun Server, que descobre o IP público de quem você está tentando se comunicar, e o Turn Server, caso dê algum problema de firewall ou de NAT. Caso tenha algum bloqueio. Ele vai conseguir superar esse bloqueio e ele vai passar todo o tráfego por esse servidor. Aí já não é mais bem ponta a ponta. Aí está passando para o servidor, mas esse é o último caso. E ele é pago. O Stan não. Então você tem servidores públicos. A gente vai estar usando grátis, a gente vai estar usando do Google na nossa demonstração, mas o Turn não. O Turn você tem que pagar porque tem um processamento. Resumindo, como fica aí até eu me conectar, que eu ainda não me conectei. O fluxo é esse aqui, tá? O fluxo é esse aqui, esse diagramazinho aqui. Sujeitinho aqui, o menino, tá entrou na sala, mandou o SDP Offer. Isso aqui é o SDP Offer, tá? Eu caracterizei ele aqui. E esse aqui é o Sign-in Server. Bichinho, ele manda o SDP Offer. Fala, tô aqui. Isso aqui é o que eu posso fazer. A menina entra depois, ela recebe o SDP Offer do cara, porque quem vai mandar é o servidor, que ele tá lá para isso. A minha recebeu. A minha, quero me conectar, vou mandar para ele o SDP Offer. Perfeito, ele manda, perfeito. Tudo certo, combinado. Agora vamos ver como a gente pode se comunicar ponto a ponto. Então, por meio do WebRTC, a gente ativa o ICE. O ICE, por meio desses servidores Stan e Turn, retorna os melhores candidatos de conexão daquele nó. E aí ele tem vários algoritmos, ele pode ter vários candidatos de conexão. Aí era um assunto para outra apresentação só para falar sobre o ICE aí, que é outro protocolo. Mas ele descobre os candidatos e o menino manda os candidatos para o servidor de sinalização para a menina receber quais são os candidatos com o IP público dele, para ela saber como ela pode se conectar agora sim, e ela também faz o mesmo, pega o ICE e volta. Tudo isso para superar problemas da internet real, que a gente sabe que existe. E aí, agora sim. Agora a gente conectou, a gente tem os candidatos e a gente tem uma conexão aí ponto a ponto.
Então a gente conecta e a gente não precisa mais de servidor de sinalização, porque a gente está conectado, a gente manda direto as mensagens entre nós com baixa latência. E aí eu venho para a minha terceira parte, que devia ter a segunda, né? Isso aqui é. Ah, sim, não, tá certo. Falando um pouco da conexão, você pode estar se perguntando: nossa, mas você já estava usando o servidor para fazer tanta coisa, que é o servidor de sinalização, trocar o SDP e trocar também os candidatos ICE, né? Por meio deles, antes da conexão. Por que você já não usa o WebSocket para. Já que tem um servidor já que provavelmente vai estar usando o WebSocket para trocar os metadados, para mandar os bytes lá, os dados e se comunicar por vídeo por meio de WebSocket. Porque aí vem a diferença também do WebRTC, porque ele é rápido, porque ele usa o DP, o protocolo DP por padrão. O protocolo DP é mais rápido, faz conexão direta e não liga para ordenação de dados. Ele pode mandar dados desordenados. Por isso, quando a internet fica ruim e você está na call, a imagem fica toda pixelada, bugada assim, às vezes, porque o IDP não liga para isso, ele preza pela rapidez. Já o WebSocket, que é um protocolo também, mas se eu não me engano usa TCP por debaixo dos panos, o TCP é mais lento, é o que o HTTP também usa o TCP, e o TCP ele se preocupa com a ordem e a integridade dos dados. Então, você tem essa troca aí, né? As vantagens e as desvantagens de UDP e TCP. O WebRTC usa o UDP porque é a finalidade dele. E, basicamente é isso. Quando conseguimos conectar e tá aí nosso passo a passo até conseguir a conexão WebRTC. Parece complicado, mas a boa notícia é que o WebRTC já abstrai muito disso pra gente. Ele já faz isso tudo aí, e vocês vão ver que em 100 linhas de código eu vou ter uma demonstração. E aí eu queria falar um pouquinho também, a demonstração que eu vou fazer é só entre duas pessoas, tá? É uma pessoa igual a menina que eu mostrei. Se a gente quisesse, por exemplo, ter uma sala com 4, 5 pessoas, a arquitetura mais básica seria uma coisa chamada mesh, que aí, por exemplo, eu e a Alessio na chamada, Enzo entra na chamada. Eu tenho que mandar meus dados e receber para Alessio e Enzo. Enzo tem que mandar para mim, Alessio, e Alessio também tem que mandar para mim, Enzo. Se tem 6 pessoas, já imagina que é um gasto computacional muito grande à medida que cresce o número de pessoas na sala, porque você tem que mandar para todas e todas têm que mandar para todas também. Então, esse aqui é como está ilustrado aqui. Então, esse mesh é mais recomendado para 4 pessoas, se eu não me engano, 6. Para uma chamada com muitas pessoas, aí a arquitetura é totalmente diferente, e aí também pode ser assunto aí para outra apresentação, mas continua sendo o WebRTC por debaixo dos panos. Indo para a minha demonstração, deixa eu demonstrar rapidamente aqui. Eu tenho O legal de demo é que periga sempre dar errado quando você mostra, né? Mas aí eu fiz essa demonstração, é bem simples, eu vou entrar na sala, eu estou usando um servidor WebSocket como servidor de sinalização, eu estou botando o nome da sala para lá, para o servidor saber que eu estou na sala X do WebSocket, eu vou mandar, já está na primeira etapa aqui, estou por aqui, agora eu vou entrar com o meu celular, que é outro dispositivo, está na minha rede, é menos complicado, porém é outro dispositivo com outro IP, né? Eu vou entrar no celular aqui, fazer a mesma coisa, vou botar sala 1, 2, 3, e vou... Já deu um eco, né? Mas aí, ó. Entrei com meu celular na, na mesma sala. Assim, não vou mostrar minha cama porque tá bagunçado. Pronto, vou sair aqui. Eu nem sei o que acontece se alguém tentar entrar nessa sala agora, tá? Deve dar erro. Mas é isso, porque meu código tá só entre duas pessoas. Acho que nem entra. Mas mostrando um pouco o código dessa demonstração aqui. Aqui. O front eu optei. O servidor. Eu uso um servidor aqui, WebSocket normal. Por questão de simplicidade, sem env, sem nada, cross liberado e tudo. É isso aí. E aí eu só tenho no socket, eu só tenho alguns eventos, é bem simples, é isso. O servidor tem 50 linhas. Por quê? Só é para ele repassar metadados, nada mais. Ele não precisa fazer mais nada, não tem nenhuma lógica.
Quando entra alguém, eu emito para todo mundo saber que alguém entrou, e aí a gente sabe quando alguém entrou ou não. Eu tenho aqui para a oferta, para avisar que teve uma oferta, para avisar que teve uma resposta SDP oferta, e também para avisar que a troca de candidatos ICE. Acabou. É isso que precisa ter o servidor para fazer funcionar. No lado do front é um pouco mais complicado, mas também são 100 linhas de código para isso tudo que eu expliquei para vocês. No lado do front eu também me conecto ao socket, que é o servidor, né? Não me preocupei também em esconder a URL, é isso, depois eu vou desligar esse projeto. Para inicializar o RPTC, agora a gente tem aí uma das facilidades do RPTC também, que faz parte dele. Ele dá facilidades para a gente fazer conexões peer-to-peer. Então você vai ver que vai ter umas classes aqui para isso. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando nova conexão peer. E aí eu já declaro o meu protocolo ICE aqui. Como é que eu faço isso? Eu declaro qual stream server que eu vou usar. Do Google. Lembra que o stream server vai servir para eu descobrir o IP público de quem eu estou querendo me comunicar. Aqui, como eu disse, são os Media APIs. Olha como é simples eu pegar o vídeo e o áudio de um usuário. É isso, sabe? Então, é muito sobre... Você vê que são vários componentes para fazer acontecer, só que o WebRTC, ele ajuda nisso tudo. Por isso que eu falo que é um conjunto de protocolos. Ele espera a permissão, ele bota a string que ele recebe no vídeo local, ele manda... O que pode confundir aqui? Estamos nos conectando ponto a ponto. Direto, eu e você. Então, ao mesmo tempo que eu sou o consumidor, eu sou o produtor. Ao mesmo tempo que eu recebo o stream, eu mando. Então, no mesmo arquivo, você vai ter os dois papéis. No mesmo componente, você vai ter os dois papéis, de consumidor e de quem manda. Então, ao mesmo tempo que eu estou botando stream que vem no meu local, no meu vídeo, eu estou também mandando a minha stream para conexão peer aqui, com esse add track. E tudo você vê que não tem complicação, são métodos do próprio API. Aqui é quando eu recebo uma stream, então vê que eu boto no vídeo remoto, né? Então eu tenho dois tags vídeos aqui, a remota e a local. Então, quando eu recebo stream, eu boto no vídeo remoto. E quando eu recebo um candidato ICE, aqui é quando eu mando, eu tô mandando um candidato ICE, e aí eu mando o socket emitir para avisar ao outro cara que tá lá, que eu tô mandando um candidato ICE para ele. Dos sockets, simplesmente o seguinte, eu tô vendo aqui quando alguém entra, então se alguém entra, eu entrei primeiro, que se eu sei que alguém entrou, né? Se eu peguei esse evento, eu entrei primeiro, eu tô na sala primeiro, então quem vai fazer a oferta sou eu, então eu crio uma oferta aqui, ver que é usando o Peer Connect, tá vendo? Eu tenho que setar o SDP, tá vendo? Que é Local Description, o local que é o meu, e mando o socket emitir. Manda lá essa oferta pro cara. Se eu recebo uma oferta, quer dizer que eu entrei depois. Eu vou ter que produzir uma resposta SDP. Então, primeiro, eu seto a descrição remota aqui do que eu recebi como oferta, né? Eu recebi de outra pessoa a oferta, então ele é o remoto, se ele tá me mandando a oferta. Eu crio uma resposta e eu seto a minha resposta. Só que minha resposta é o meu local. Isso que pode confundir, que me confundiu às vezes quando eu fiz. Você é o consumidor e o produtor, lembra disso. Então, eu estou produzindo a resposta, mas esse SDP que eu estou mandando é meu SDP local. E aí eu mando também o socket avisar, ó, estou mandando resposta. E uma resposta aqui também você seta. E no IceCandidate, você add IceCandidate aqui também, que também é um método do Peer Connection do WebRTC. Então você vê que, beleza, tem essa lógica, tem essa dificuldade para você, esse bug aí, né, mental talvez, mas você vê que é bem simples. Em menos de 100 linhas, eu fiz isso, a gente conseguiu aí fazer isso tudo que eu expliquei para vocês. E aqui é um HTML bem simples, com 2 vídeos. Galera, basicamente é isso. Com isso aqui eu consegui me conectar. Agora eu queria fazer um teste, eu não testei. Tem como alguém entrar no... Vamos ver se está funcionando. Em redes diferentes. Tem como alguém entrar aí e botar 1, 2, 3. Pode ser o Alessio. Pode ser, Alessio?
Claro, Testei eu pra tinha dar errado. tentado entrar pela URL que você exibiu ali, só que é a URL privada. Só. ORL Aí já privada? do verso interno, sabe? Do seu E, projeto. e é? Aí é uma que apareceu aí. Mas você consegue conectar nessa que eu mandei? Então, vamos lá. Essa aí é a pública, né? Massa. Show. É. Pode ser a 1, 2, 3? Pode ser um, dois, três. Crie você primeiro e depois eu entro. Pode dar errado, tá? Pode dar errado por quê? Porque vocês perceberam que eu não configurei turn servers, né? Eu não configurei turn servers, então. Só estão, né? Aham. É, só estão. Então, se eu nem sei, acho que eu não, mas se eu, ou Alessio, a gente tiver aí uma configuração mais complicada de segurança, tanto do NAT como do Firewall, pode dar errado, mas vamos ver. Botão 2, Eu tô 3? num NAT meio feio aqui, tá? Acho que eu tô atrás de dois roteadores, se eu não tô enganado. Mas tenta aí, eu tô num 2, 3 lá. Ah, então talvez dê errado, mas vamos ver. Permitir. Olha. Por quê? O WebRTC resolveu automaticamente. Sacou? Mesmo que você tá numa configuração meio estranha aí, automaticamente ele resolve. É mágica do... Mágica. Ó, o cachorro latindo aí. Mas é isso, galera. Se vocês... Acho que a intenção dessa apresentação foi mostrar algo que a gente usa dia a dia, que é uma tecnologia aí mais ou menos nova, mas não é tão nova não. E que o complicadinho dela é só entender como é que funciona aí nesse processo de conexão, mas é uma coisa a mais do nosso arsenal para a gente pensar quando a gente, sei lá, tiver uma situação de que a gente precisa de comunicação em tempo real aí. Mas é isso. Muito bom, Ed. Cara, bacana por ter dado esse overview do WebRTC. Aquela, aquele GitHub.io que você abriu, que o cara explica como testar local e tal. Aham, Eu já tinha visto algo parecido, mas era tipo assim, testa se as permissões estão funcionando para ti, sabe? E aham. aí eu nunca tinha avançado, essa parada deve ser muito complexa e tal, nem vou me atrever a entender. E, cara, é muito simples de entender o conceito. Ainda mais com uma explicação desenhada dessa, né? Com personagens, né? Personagem. O SDP é laranja lá, Laranja. o Stone Server ele tem aquela faixinha do Ryu, assim, muito bom. Exato. É, É, cara, obrigado aí por ter passado esse conhecimento pra gente. Eu valeu. achei muito foda, e com perdão na palavra aí. E vamos lá, o que que você ia falar? Não, eu ia falar que tem muito mais coisa, tá? Mas eu foquei no. Se a gente for falar, por exemplo, como funciona o Stan e Turn Servers, é algo muito mais complexo. Mas eu foquei no funcionamento mesmo e algo que a gente pode abstrair quando a gente for, por exemplo, implementar, sabe? Então. E a outra apresentação que eu tinha feito tava muito mais bonitinha, velho. Teve que rushar essa aí, né? Tive que rushar. É, é uma parada que eu tava me perguntando no início, antes da gente bater esse papo aqui, bom, eu abri falando que eu não tinha certeza se aqui no Google usava o WebRTC, você falou sim, mas não bem puro, né? Aham, Era justamente o fato de eu ter múltiplas pessoas e aí cara, se não tem um cara central, né? Eu exato. acabo. O negócio do Mesh ali que você falou, eu vou ter que ficar mandando o mesmo pacote para várias pessoas e tudo mais. E então, assim, é estranho, porque é muito rápido aqui, em tempo real, as coisas acontecendo. Exato. E se tem um server, enfim, dá uma bugada na minha Dá uma cabeça. bugada. E aí tu começa até a entender certas coisas, tipo, existem aplicações de videoconferência que elas são, o diferencial delas é ter largas audiências, né? Isso. Que, por exemplo, o Zoom, né? O Zoom, não, cara, mais de 100 pessoas aqui pode botar, né? E ao mesmo tempo a gente também entende a limitação de outras plataformas que permitem uma certa comunicação em tempo real, que, por exemplo, uma galera que está aqui usou o Gather no passado, quando a gente estava na Esparta, a gente usou o Gather, e o Gather, para quem não sabe, saudades Gather, né? Para quem não sabe, ele cria um escritório virtual com uma UI meio Pokémon-like, assim, tem os tiles que você monta a sua mesa, e quando você entra dentro de uma área, ele abre a conexão de vídeo e áudio com as pessoas que estão naquela área.
e a parte... Ele era bem limitado, para fazer eventos você tinha que contratar eles e tudo mais, então provavelmente eles tinham protocolos diferentes implementados, e o mais basicão ele era um WebRTC para uma areazinha pequena, que nem era a mesa de cada pessoa e tudo mais. Eu já usei também, é muito legal. Eu Gather é massa, né? gostava. Eu gostava. Pois é, provavelmente é o WebRTC ali, se é só duas pessoas, deve ser o basicão ali, pagando um turn server só para caso de alguma merda, mas é isso. Ah, Uma e o pergunta. Google, ele usa uma arquitetura chamada SFU. SFU. Aí tem um cara central realmente, mas eu vi que usa RPTC lá, não sei como, mas usa. Uma pergunta, quando a gente usa o turn, o tráfego passa por lá ou o turn ele só resolve a parte de saber reconhecer a pessoa na internet? Então, ele passa por lá, tem que passar por lá. Ele é um relay server, pela definição. O tráfego passa por lá e às vezes até fica mais lento, porque eu acho que aparentemente ele não pode usar o DP mais, tem que usar o TCP. Uhum, Aí é mais lento e é mais custoso, mas é assim, a última alternativa. Se não der certo com o Stan, e se for uma. Mas você viu, você tá aí na configuração com dois roteadores, deu certo. Teoricamente, ali, dois NATs ali. Acho que é uma configuração VPN, deve ser um firewall, muito barril, mas é uhum. isso. Massa. Obrigadão, Ed. Bom, vamos abrir para dúvidas aqui, se alguém tem mais alguma perguntinha, ficou alguma curiosidade, queira fazer algum comentário, sintam-se à vontade. Sintam-se à vontade, pessoal. Exato. Se eu souber, responda. Então, é Galera, isso. depois teste aí, entre aí no site e vê se vocês conseguem conectar um com o outro aí pra ver se dá certo. Eu achei Vamos legal, lá. eu não esperava que desse certo, eu achei legal que deu certo aqui ao vivo. Vou mandar lá no General. Boa, mandei. E aí, quem quiser só abrir só na thread e falar assim, tô na sala X aí vocês podem testar. Ou chamar um amiguinho para testar. Bom, Exato. acredito que é isso. Obrigado, Ed, pela explicação e pela aula. Obrigado a presença de todos aqui. E a gente se vê no nosso próximo encontro no mês de maio. Perfeito. Grande Obrigado, abraço para galera aí. todos. Abraço.